Olá, hoje é dia 21 de fevereiro de 2017. O governo de São Paulo vai distribuir preservativos aos folhões neste carnaval, além de oferecer testes gratuitos de HIV, juntamente com folhetos sobre prevenção da AIDS. A campanha Na Onda da Prevenção vai distribuir 150 mil camisinhas nos dias 22 e 23, entre 9 horas da manhã e 4 da tarde, e realizar 400 testes. Os agentes estarão nas estações Brás e Arena Corinthians do metrô para aproveitar o público do clássico entre Corinthians e Palmeiras no dia 22. A ação continua na sexta-feira, dia 24, e também no sábado, 25 de carnaval, no Sambódromo do Anhembi, durante o desfile das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo. Veja agora os destaques desta edição. Governo do Estado de São Paulo e Ministério da Agricultura lançam o Plano Agromais São Paulo. A Assembleia Legislativa outorga Prêmio Santo Dias ao ex-ministro da Justiça José Gregori e ao vereador paulistano Eduardo Suplicy, agora no Jornal da Assembleia. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, em conjunto com o Ministério da Agricultura, lançou o Plano Agromais SP, voltado para a desburocratização e modernização do agronegócio no estado. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Capês, do PSDB, foi convidado para participar do lançamento do Plano de Desburocratização Agromais São Paulo. O Agromais foi criado no ano passado pelo Ministério da Agricultura e oferece estratégias para impulsionar o agronegócio nos estados. O objetivo é elevar de 6,9% para 10% a participação brasileira no comércio agrícola mundial de 2022, afirma o ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O homem do campo, para as regras, para a burocracia, e o governo atender os agricultores, atender todo o setor do agronegócio em tempo certo. O primeiro estado a aderir ao plano foi o Rio Grande do Sul e agora São Paulo. Segundo a Secretaria de Agricultura, o estado paulista é o maior polo econômico do país. Em 2016, as exportações do agronegócio paulista somaram quase 18 bilhões de dólares, com crescimento de 12,8% em comparação ao ano anterior. O governo federal, através das reformas, tem dado um exemplo nesse trabalho. Política monetária, juros baixos ou até negativo em muitos países do mundo, e política cambial, moeda desvalorizada. Hoje, moeda sobrevalorizada no mundo, que é economia integrada, tira totalmente possibilidade de competitividade. O governador assinou a adesão ao Plano Agromais, que vai simplificar a aquisição de linha de crédito para o agricultor, emissão de guias para a compra de pescado e fortalecimento da agricultura familiar, entre outros. O presidente da República, Michel Temer, falou dos resultados do plano. Nós queremos passar esses 2 anos para reformar o Brasil e entregar a quem venha, governador, um país que esteja nos trilhos. É esta a nossa intenção, não é? O Plano de Desburocratização Agromais São Paulo quer tornar o país mais simples para quem produz e mais forte para competir. E para isso, conta com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. São Paulo e a área estadual, por meio da Assembleia Legislativa, tem um papel fundamental. De que maneira? Com a desburocratização da produção, com a simplificação tributária dos tributos na área estadual. Por essa razão que o Poder Legislativo é importante. É um esforço conjunto. Nós temos que fortalecer a produção, fortalecer o escoamento da produção e simplificar, desburocratizar. O presidente da República bateu muito nisso, o governador também. E a Assembleia pode fazer isso na participação dentro do âmbito estadual. Tudo que puder ser feito para tornar mais fácil, menos burocratizada e mais informatizada a documentação, a Assembleia pode participar. Nós dependemos, é claro, um estudo feito a partir do Poder Executivo, das pastas respectivas, e aí um projeto encaminhado pelo governo. Chegando na Assembleia, há um consenso que isso tem que ser feito rapidamente. A Assembleia Legislativa prestou homenagem ao empresário Daniel Mendes, do restaurante Sapporo. Ele foi recebido pelo presidente Fernando Capês. O evento teve a iniciativa do próprio presidente Fernando Capês, que abriu a sessão solene. A saída da crise, o primeiro caminho para o Brasil é o agronegócio.
é a produção agrícola. Em recente viagem ao Oriente Médio, o prefeito João Dória ouviu dos príncipes árabes, dos sheiks, que a prioridade deles é a importação de alimentos por parte, sobretudo, do Brasil, que é um grande celeiro da humanidade. Então, esse agronegócio, a produção agrícola, a produção de alimentos, juntamente com o turismo, vai ser a saída principal para a crise e para o crescimento econômico. A Sapori, ela, além de atuar no ramo de alimentação, ela trabalha com valor agregado. Então, é um exemplo e um estímulo para todos os empresários para agregarem valor ao alimento, a fim de que o produto não vá simplesmente bruto, com baixo valor, mas chegue com valor competitivo e com qualidade no exterior. A Sapori é uma multinacional brasileira que realizou a alimentação de todos os atletas olímpicos e está cotada para fornecer alimentos nas próximas Olimpíadas. Nós queremos, com isso, estimular o empresariado para que caminhe em direção ao agronegócio e também ao campo da alimentação, desenvolvendo tecnologia, competitividade, gerando empregos e ajudando o Brasil a sair da crise. A Assembleia Legislativa vai fazer isso com vários segmentos. Vamos também fazer isso no segmento do turismo e em outros ramos também. Depois do hino nacional, o presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo também aproveitou para falar da importância da homenagem. Hoje é um dos maiores empresários, né, com mais de 1 milhão de refeições vendidas, né, e uma empresa que vale, me parece, não sei se os dados são atualizados, mais de 1,5 bilhão, né? Isso é uma coisa impressionante para uma pessoa que começou praticamente do nada. E a história é bem interessante, começa assim, né? Vendeu um carro, né, e transformou esse dinheiro numa empresa extremamente lucrativa, né? Hoje a Sapori é a primeira multinacional 100% brasileira do setor, com 15 mil colaboradores. São servidas mais de 1 milhão de refeições todos os dias no Brasil, México e Colômbia. Desde 2012, a empresa mantém a Associação Daniel Mendes, que prepara jovens em situação de vulnerabilidade social para o mercado de trabalho. Nós temos um projeto chamado Projeto Pescar, que, ao contrário de dar alguma coisa, ensina a pescar, em vez de dar o peixe. E temos vários exemplos, como o meu, de pessoas que começaram como guardinhas, são gerentes e futuros diretores da empresa. Então, assim, é uma empresa que reconhece o trabalho, prestigia suas pessoas, e é o exemplo, né? Mais do que falar, é o exemplo do dia a dia. Não adianta você dizer uma coisa e praticar outra. Então, a busca desse exemplo, realmente encantar o cliente, buscar se superar, fazer coisas diferentes, né? E isso faz a diferença. A Sapori também foi responsável pela alimentação de todos os atletas que participaram das Olimpíadas 2016 no Rio de Janeiro. A empresa completa 25 anos e o presidente e fundador contou para a nossa equipe de reportagem como este sonho se tornou realidade. Foi um grande desafio, um sonho, né? Sonhar, depois eu aprendi que sonhar grande dá menos trabalho que sonhar pequeno, né? Então é o sonho, a persistência, ir atrás, acreditar em você. E empreender é fazer algo diferente, com princípios, com força, automotivação. E usando também, a força que nós temos e as oportunidades que aparecem no dia a dia. O programa Emprega São Paulo está com 3.600 vagas para quem busca um posto de trabalho. Nós vamos conversar agora com a repórter Priscila Silvério, que está na Estação Brás do metrô. Ela tem mais informações a respeito deste assunto para você ao vivo. Priscila. Oi, Mauro. Bom, essa informação a gente já pode aumentar, viu? Já são 19 mil vagas em todo o estado de São Paulo. Então são muitas vagas mesmo aí disponíveis, né? Para que as pessoas saiam dessa condição de desempregados. E para falar um pouquinho melhor para a gente sobre isso, a Giane Aparecida de Carvalho, a diretora regional do PAT, quais são essas vagas disponíveis? Olha, nós temos mais vagas de comércios e serviços. Atualmente a gente está tentando atingir outros segmentos, inclusive a gente teve até uma vaga de enfermeiro que a gente conseguiu 160 candidatos. O que é preciso para se inscrever para uma vaga aqui? A pessoa se dirige pessoalmente a um dos PATs, portando o RG, carteira profissional, PIS e o CPF.
Se na hora que ele vier para fazer o cadastro ou atualizar tiver vaga, ele já sai com a carta de encaminhamento. Pode ser que ele faça também uma entrevista direta aqui, no dia que ele vem fazer uma inscrição? Lógico que pode, porque quando tem uma vaga disponível, que a empresa já está fazendo a seleção, e se estiver dentro do perfil dele, ele já pode ficar para a seleção. Então é preciso vir preparado. De que maneira essa preparação? Olha, eu acho que tem que tomar mais cuidado com o vestuário, né? Você não precisa estar totalmente social, mas pelo menos com roupas adequadas, né? Evitar de estar com roupa muito curta, muito degotada, os homens utilizando boné, que daí eu acho que a pessoa tem maior, digamos assim, pode participar de um grupo maior de vagas, né? Porque se vier errado, pode perder uma grande chance. Algo que a gente estava conversando até fora do ar é a questão da formação. As pessoas precisam procurar uma formação, precisam procurar cursos. Me fala um pouquinho. Nós temos muitas vagas de comércio e serviço, por quê? A escolaridade é mais baixa. Lógico que nós temos trabalhadores que têm escolaridade maior e que também está desempregada. Mas aí eu acho que quanto mais a pessoa procurar se profissionalizar, ela vai ter maior disponibilidade no mercado. Se no dia que ela vier não tem uma vaga com o perfil dela, o cadastro dela fica aqui, vocês ligam depois, como funciona? Fica. Nós temos o setor de captação de vagas, que eles captam as vagas da empresa e se a gente põe a vaga no sistema, e daí a gente procura candidato que se adeque ao perfil e a gente liga colocando o candidato para vir para a seleção. Ok, muito obrigada pelas informações. Então, é o momento certo para procurar a sua vaga de emprego. Para saber qual a unidade do pátio mais próximo da sua casa, é só acessar o site emprego.sp.gov.br. Mauro. Legal, Priscila, obrigado pelas informações, muito bacana. 19 mil vagas, portanto, oferecidas pelo programa Emprega São Paulo. E agora a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira. Em São Paulo, o sol aparece forte pela manhã e as nuvens aumentam durante a tarde. A temperatura deve chegar aos 32 graus. Em Campinas, sol forte e tempo aberto. Pode chover rapidamente à tarde e à noite. A máxima prevista é de 33 graus. Em São José dos Campos, dia de sol e sem previsão de chuva. A máxima deve alcançar 35 graus. Em Sorocaba, o sol aparece desde cedo, pela manhã, e permanece aberto até o começo da tarde. Os termômetros devem atingir os 33 graus. Em Ribeirão Preto, o dia começa ensolarado e à tarde existe chance de pancadas de chuva. A temperatura deve atingir a marca de 34 graus. Você vai ver a seguir. Turma do Bem. O dentista Fábio Bibancos é homenageado pelos serviços prestados à sociedade. A gente volta em seguida. Há 22 anos, um dentista escreveu um livro chamado Um Sorriso Feliz para Seu Filho. O pedido para palestras veio rápido e não demorou também para que ele, juntamente com um grupo de 15 profissionais, desse início à Turma do Bem, hoje a maior rede de voluntariado especializado do mundo. O seu fundador, Fábio Bibancos, foi homenageado aqui na Assembleia Legislativa. Em 2 décadas, a Turma do Bem aumentou muito. Já ajudou cerca de 70 mil jovens em 310 cidades de 14 países, reunindo mais de 16 mil dentistas voluntários. Até hoje, o fundador do Instituto Bibancos é voluntário na organização social que criou. É muito gostoso ser reconhecido, mas quando você recebe uma comenda dessa, você percebe que você é uma exceção, você é colocado como uma exceção e, na verdade, a gente deveria ser regra. O cidadão que ajuda as outras pessoas, que empresta o seu talento, a sua profissão para a sociedade, independente de impostos, mas o trabalho voluntário, isso deveria ser regra e não exceção. Voluntários, dentistas, amigos e representantes da classe prestigiaram o evento. O Conselho Regional de Odontologia se sente honrado de estar participando nesse ato, prestigiando o Dr. Fábio, nessa merecida homenagem por todo o brilhante trabalho que ele vem realizando na odontologia brasileira. A obra de Fábio Bibancos foi reconhecida na Assembleia Legislativa de São Paulo com a entrega do Colar de Honra ao Mérito Legislativo do Estado de São Paulo, uma iniciativa do presidente da Casa, deputado Fernando Capês. O Brasil precisa de pessoas da sociedade civil que
que tenham iniciativa de fazer algo, que não fiquem apenas esperando o poder público agir, atuar. O ex-presidente, saudoso presidente John Fitzgerald Kennedy dizia: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. E o Fábio de Rosa, o Dr. Fábio Bibancos, ao fundar esta organização não governamental Turma do Bem, tem levado um programa gratuito de saúde bucal à população carente e com isso contribuído para melhorar a qualidade da higiene bucal, principalmente da população carente que não tem condições de ir regularmente ao dentista particular. A Turma do Bem atende preferencialmente crianças de 11 aos 17 anos que estejam matriculadas na rede pública de ensino ou vinculados a alguma ONG. A prioridade é para os que estão com problemas mais sérios. O projeto é maravilhoso, tá? Nós doamos um pouco do nosso conhecimento, do nosso trabalho para as crianças. Eu já atendi cerca de mais de 50 crianças no meu consultório e é uma coisa assim, um bem para a gente mesmo, porque o sorriso de uma criança que não pode pagar não tem preço. Então é lindo. O jovem Manuel é um retrato do que mais de 70 mil jovens puderam vivenciar com o tratamento da Turma do Bem. O que mudou na minha vida? Muita coisa, porque antes eu era um menino quieto, tímido, com dor nos dentes, que quase não tinha amigo, porque tudo que você perguntava na escola era motivo de bullying, mandava vir colocar aparelho, ficavam fazendo piadas. E quando comecei a tratar o meu sorriso, a colocar aparelho, a poder comer sem dor, eu comecei a saber o que é sorrir de verdade. Eu conheci outras pessoas, eu comecei a namorar, que até então eu não namorava, eu era tímido, eu tinha reprovado na escola antes, eu começou a me dar um estímulo de estudar, porque eu poderia fazer uma pergunta e as pessoas não zombavam de mim. Eu me senti parte da sociedade, que eu não me sentia antes. Vamos falar mais da previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e do litoral do estado de São Paulo. Em Santos, o sol aparece logo cedo, o tempo fica aberto durante toda a manhã e não há previsão de chuva. A temperatura máxima pode chegar aos 31 graus. Em São José do Rio Preto, sol entre nuvens durante todo o dia. A temperatura alcança os 33 graus. Em Mogi das Cruzes, o sol aparece forte pela manhã, mas o aumento de nuvens no início da tarde traz pancadas de chuva. A máxima chega aos 31 graus. Em Piracicaba, sol com aumento de nuvens no início da tarde e a temperatura alcança os 35 graus. Veja a seguir, representantes dos veteranos de 32 se reúnem para homenagear civis e militares que se destacaram em defesa da sociedade. A gente volta já. A Assembleia Legislativa de São Paulo outorgou o prêmio Santo Dias ao ex-ministro da Justiça e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo, José Gregori, e também ao vereador de São Paulo e ex-senador Eduardo Suplicy. O prêmio reconhece pessoas e personalidades que se destacam na luta pelos direitos humanos. Na sua 20ª edição, outorga por iniciativa do deputado Carlos Bezerra, do PSDB, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, a honraria ao ex-ministro da Justiça, José Gregori. Eduardo Suplicy, atual vereador de São Paulo e 24 anos senador por São Paulo, foi homenageado por proposta do deputado Marcos Martins, do PT. Eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, entrego o principal prêmio do Estado que reconhece aqueles que têm lutado e dedicado a sua vida e a sua história na defesa dos direitos humanos. Eu tenho uma alegria imensa, uma honra imensa ao indicar o ex-ministro José Gregori, ex-deputado, ex-ministro, jurista, mas acima de tudo, um incansável ativista pela justiça e pelos direitos humanos. E o mais incrível é que os direitos humanos se expressam nessa casa como deve ser, de maneira suprapartidária, em um momento em que o país tanto se polariza, tanto vê polarização, nós vemos as duas principais forças políticas do país, o PT e o PSDB, sentados à mesma mesa, reconhecendo a história, os feitos, enfim, as lutas de ambos os lados na defesa e na garantia dos direitos humanos. E mais do que tudo, nos faz nos inspirarmos pela história de gente como José Gregori,
de Eduardo Suplicy e dos meninos do SP Invisível. Que Deus nos ajude. Enfim, essa sem dúvida nenhuma é uma data especialíssima. O ex-ministro da Justiça, José Gregori, é militante dos direitos humanos desde estudante universitário na década de 1950. Foi deputado estadual e secretário de Estado. É uma grande honra, uma grande alegria ver a Casa do Povo, que representa o povo paulista, preocupada com os direitos humanos. Eu acho que isso é uma coisa realmente importante, porque os direitos humanos são a ideologia do século XXI. Quer dizer, aquilo que reúne sem separar. E, nesse sentido, há uma demonstração concreta de premiar uma pessoa de uma bandeira partidária, que é o Eduardo Suplicy, merecedor por todos os títulos, pelo seu passado, pela sua luta, e outro de uma outra bandeira partidária, que sou eu, não é? Que modestamente me dedico aos direitos humanos há muito tempo. Acho que essa demonstração de ecumenismo que a Assembleia dá é muito importante numa hora em que o Brasil precisa se conciliar com os grandes valores que os direitos humanos representam. Eduardo Suplicy é professor, economista e um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores e também com ampla história em defesa dos direitos humanos. É tão importante que eu esteja aqui estimulado a continuar a batalha pela instituição de políticas socioeconômicas que signifiquem a elevação do grau de justiça e da cidadania no Brasil, como, por exemplo, a renda básica de cidadania, que eu quero ver o quanto antes implementada para valer. Eu me sinto honrado, porque Suplicy representa seriedade, compromisso, luta, significa a luta pela justiça. Então, ele representa pelo seu presente, representa pelo seu passado e representa o que ele pode fazer a favor dos trabalhadores, em defesa da justiça, isso de toda a população. No evento também foi homenageado o SP Invisível, coletivo que busca dar visibilidade a moradores de rua por meio das redes sociais. Para mim é um prazer muito grande receber esse prêmio, porque acho que a gente somos os mais jovens a receber esse prêmio, se eu não me engano. E é uma felicidade imensa, porque acho que isso traz reconhecimento para o nosso trabalho, porque não fica só no campo ali onde a gente está fazendo, mas a gente é reconhecido pelo Estado de São Paulo. E isso traz uma força muito grande e a gente consegue construir um projeto mais sólido e melhor. Entidades representativas dos veteranos de 32 se reuniram aqui na Assembleia Legislativa para homenagear civis e militares que se destacaram em defesa da sociedade. Maurício Quirilos, juiz arbitral atuante na ASDEG, que é a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, recebe o colar General Ventura, uma homenagem que reconhece o trabalho desenvolvido em prol da sociedade. A Escola General Ventura é um colar que nos remete à Segunda Guerra Mundial e é uma honra receber esse colar porque está ligado muito aos pracinhas, à Força Expedicionária Brasileira. Então a gente tem que sempre preservar a história também junto com a história de 32, que é a Revolução Constitucionalista. Para as entidades que coordenam a cerimônia, como a Sociedade Veteranos de 32, a MMDC, e a Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz, condecorar e entregar medalhas e diplomas são ações que reconhecem a cidadania com perspectivas de melhorias junto à sociedade em todas as corporações. Os dias que vivemos de tanta violência nas ruas, de tanta insegurança, nós temos que prestigiar a cada dia esses nossos guerreiros que estão todos os dias colocando as suas próprias vidas em risco para manter a nossa segurança. Nessa sessão, que foi proposta pelo deputado Coronel Telhada, do PSDB, teve também a preocupação de se destacar o atual momento da segurança pública. Vocês viram o que aconteceu no Espírito Santo agora, onde aquela coisa horrível aconteceu com a Polícia Militar, que nunca deveria ter acontecido. Agora estão procurando culpados. Para mim, o grande culpado é o governador do estado, que não valorizou a sua polícia, como não valoriza a sua segurança, não valoriza a sua saúde,
saúde, a sua educação. Infelizmente aconteceu. O culpado de tudo isso é o próprio governo, que não valoriza os seus funcionários. Aqui em São Paulo está igual. Nós estamos há 3 anos em todos os setores do funcionalismo público sem valorização. Nós fazemos a nossa parte, que nós cobramos, nós apresentamos projetos, fazemos indicações, homenageamos essas pessoas aqui que se destacaram, mas é muito pouco ainda. É necessário que o governo e essa casa se conscientize que se nós não tivermos o funcionalismo público valorizado, nós não teremos um serviço de qualidade. Então quem está sendo prejudicado é o cidadão de São Paulo, o cidadão do estado de São Paulo. Aqui não tem ideologia, não tem partido político. Nós temos que todos, os 94 deputados, trabalharmos pelo nosso funcionalismo. Está na hora dos deputados colocarem um pouco a mão na consciência e pensarem nisso. Ou a gente valoriza os nossos funcionários ou nós temos um futuro negro pela frente aí. As próximas solenidades ocorrerão ao longo de 2017 na Assembleia Legislativa. As indicações para as outorgas são feitas em parcerias com associações e os núcleos do MMDC Leste. Veja agora a previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior do estado. Em Franca, o sol aparece e deixa a cidade com o tempo aberto até o início da tarde. Existe possibilidade de chuva e a máxima pode atingir os 31 graus. Em Bauru, tempo aberto até o começo da tarde, com início de chuva, e a temperatura chega aos 33 graus. Em Limeira, o dia começa com sol e deixa o céu aberto até o início da tarde. Há também possibilidade de chuva. A máxima atinge os 35 graus. Em Marília, sol e tempo aberto até o início da tarde, com chance de chuva. A máxima prevista é de 32 graus. O Jornal da Assembleia termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal al.sp.gov.br. A gente volta amanhã, quarta-feira. Tchau, até lá.